Olá, hoje eu quero mais do que te fazer refletir sobre um assunto, eu queria te deixar um desafio. Mas antes de te explicar esse desafio, eu queria ler um texto bíblico que talvez você já tenha até passado por ele, mas pode ser que não tenha feito as aplicações que a gente vai tentar perceber nessa passagem. É um versículo muito pequeno, que se encontra lá no capítulo 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, especificamente no versículo 13 do capítulo 4, quando o apóstolo Paulo diz assim, escrevendo a Timóteo: quando você vier de onde? Ele iria visitar o apóstolo Paulo, que estava preso nesse momento, e ele diz assim ao apóstolo Paulo: quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Ou seja, depois de escrever vários assuntos bem relevantes na carta, o apóstolo Paulo conclui aqui nessa sessão final fazendo dois pedidos, necessidades que ele estava passando ali. Um primeiro era uma capa para poder lidar com o frio, que provavelmente estava acontecendo ali naquela época de inverno, e ele estava preso e precisava daquilo para se proteger do frio. E um outro pedido muito curioso que ele faz, apesar dele estar preso, está inclusive muito próximo de morrer. Ele poderia ter pedido várias coisas, mas ele fez um pedido muito preciso a Timóteo. Ele disse: traga meus livros. Por favor, Timóteo, meus livros. Eu creio que há algo muito relevante para a gente aqui. Eu creio que há algo muito importante para, especialmente o cristão, nessa passagem. Especialmente porque se cremos que toda a palavra é inspirada por Deus e toda a palavra é útil para o ensino, para a correção e para a instrução, essa passagem, esse trecho da Bíblia não foi um acaso. Ele não entrou aqui no cânon e especificamente não fez parte das Escrituras simplesmente por um esquecimento. Eu creio que há um propósito nisso. E o propósito que eu percebo, uma aplicação muito prática e muito direta dessa passagem, é o valor que o apóstolo Paulo atribuiu aos livros, mesmo em um momento onde ele estava ali muito próximo, inclusive, de sua morte. Talvez nem teriam tantas produções, nem tantos sermões a serem preparados, nem tantas visitas pastorais a serem feitas, talvez nem muitos livros a serem escritos no futuro. Mas ainda assim, os livros que ele poderia ler foi algo que ele buscou com muita intensidade e fez questão de pedir a Timóteo, dentre os pedidos que ele entendia como necessários para ele. O que é que eu quero te dizer de forma muito prática? A cristandade, em toda a história, o povo de Deus, sempre foi um povo que, de alguma maneira, teve uma ligação com a leitura. O maior exemplo disso, muito claro, é que Deus escolheu se revelar para o seu povo de forma específica por meio de um livro. A Bíblia é um livro composto de 66 livros que formam uma grande história, e esse foi o meio pelo qual Deus escolheu se revelar a mim, a você, a igreja e o povo de Deus nesse mundo. Então, para refletir em como isso nos aponta e nos revela o valor da leitura. Nada disso é por acaso. Eu não creio que Deus tenha nos deixado a Bíblia, um livro, como forma de revelação, foi por acaso. Eu não creio que essa passagem que a gente acabou de ler, que se encontra dentro da Bíblia, ou seja, inspirada por Deus, foi por acaso. E, de fato, o que eu creio que a gente pode extrair de tudo isso é a importância da leitura, é a importância de lermos bons livros, é o valor que Deus nos ensina de alguma maneira, de como a boa leitura é um instrumento de graça, de ajuda, de fortalecimento da fé. Então, de forma bem prática, o que eu queria te desafiar é fazer você refletir. Se você, como um cristão, tem se dedicado a ler bons livros. Eu sei que tem pessoas que são bem mais avançadas nisso, que já têm uma rotina de leitura, um hábito de ler, mas talvez tenham outras que não, e digam: isso não é para mim. Bem, o que eu quero aqui não é medir quantos livros você leu, não é saber de repente se você já tem esse hábito ou não, mas é deixar um incentivo. Para aqueles que já têm esse hábito, encorajo você a continuar. Inclusive, em meio à quarentena, desenvolva ainda mais, crie uma rotina, desenvolva um plano de leitura, tanto das Escrituras como de outros livros que falem sobre Deus, que edifiquem a sua fé. Mas também quero deixar um incentivo muito claro, muito direto para você que de repente não tem esse hábito. E diz: isso não é para mim, mas eu quero dizer que é sim. Eu creio que se Deus nos deu todos esses indícios do valor da leitura para o cristão, eu creio que isso é para você. Claro que pode ser que você não tenha
todo esse hábito já desenvolvido, mas de repente nesse período de quarentena pode ser que você tenha somente o desafio de ler um bom livro. E esse um bom livro que você lê, incluindo as escrituras, claro, que é um livro que a gente nunca sai dele. Charles Spurgeon chegou a dizer: visite muitos bons livros, mas não saia da Bíblia, viva na Bíblia. Então, além das escrituras, que é algo que a gente sempre deixa como incentivo, eu quero te dizer, procure um bom livro, pergunte a alguém que pode te indicar uma boa leitura sobre a fé cristã, sobre teologia, sobre coisas que te falem sobre Deus, e permita que esse meio de graça seja mais um instrumento do Senhor na tua vida, não só nesse período de quarentena, mas especialmente também quando passar isso. Faça disso uma rotina para você. É esse incentivo que eu queria deixar, e eu concluo com um comentário do pregador batista, que eu acabei de comentar, Charles Spurgeon, que ao comentar sobre essa passagem de 2 Timóteo capítulo 4, ele falou: o apóstolo Paulo é inspirado, todavia deseja livros. Ele esteve pregando por pelo menos 30 anos e todavia deseja livros. Ele tinha visto o Senhor e todavia deseja livros. Ele tinha uma experiência mais ampla que a maioria dos homens e todavia deseja livros. Ele tinha sido levado ao terceiro céu e ouvido coisas que é ilícito aos homens pronunciar, e todavia deseja livros. Ele tinha escrito a maior parte do Novo Testamento, e todavia deseja livros. Que isso possa servir como incentivo para que você também deseje livros, especialmente livros que o aproximem de Deus, a começar da Bíblia e a terminar na Bíblia, mas sempre também buscando outros que possam lhe aproximar de Deus, para a glória dele, para a bênção da sua vida e de todos aqueles que caminham com você. Deus te abençoe.